É tanta coisa, é tanto planejamento, é tanto. E a gente chega aqui, a gente olha e fala, uau, deu certo. Deu certo. E ontem a gente começou com a palavra poderosa da Shayla, falando sobre o sangue de Jesus. Que palavra, que vida. E hoje a gente ouviu falar sobre origem, estarmos na origem, sermos originais de tantas formas, mas todas iguais. Todas voltando para o centro que é Jesus. E deixa eu contar uma coisa que talvez não saibam. A gente não planeja não, viu? É assim, tipo, faz aí a tua, você faz a tua, e aí vai. Cada uma faz a sua. E aí o Espírito Santo vem e conecta todas as coisas. E quando eu comecei a pensar sobre o que eu ia falar, eu tive algumas ideias, mas o Espírito Santo tem um mistério comigo que é, tipo, nas últimas 24 horas. Para ser bem light, assim, né? Nas últimas 24 horas. E aí eu pensando sobre o que deveria compartilhar com vocês, aquilo que estava no meu coração. E aí eu lembrei da camiseta. Falei, gente, mas é lógico. Porque todas as nossas camisetas, elas são feitas para passar uma mensagem que a gente acredita. Made original, feita original. Originalmente, você é assim, você foi feita para ser original. E essa, walk by faith, not by sight. Traduzindo, que é o tema da minha palavra, ande por fé e não pelo que você vê. E isso é extremamente profundo. Gente, isso é muito profundo. A gente poderia falar várias coisas sobre isso. Várias. E eu pensei muito no que compartilhar. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente precisa entender que nós vivemos no mundo, mas a gente precisa ter uma perspectiva divina. Tudo aquilo que a gente vive aqui, tudo aquilo que você faz na sua vida, não é normal, é espiritual. Tá louca, né, Ju? Não tô não. Porque Jesus não te chamou para você viver meio uma coisa e meio outra coisa. Você, o Espírito Santo, são um onde você está, fazendo o que você estiver fazendo, falando com quem você estiver, no local onde você estiver, o que você faz é espiritual. Só que a gente muitas vezes não tem essa perspectiva. E a gente precisa trazer essa perspectiva para a gente. É uma perspectiva do céu. Eu pensei, vou falar sobre o quê, Jesus? Eu pensei, Marcos 8. Marcos 8. Tem 38 versículos. Falei, não dá para ver 38 versículos. E eu fiquei lendo tudo aquilo. E eu queria que vocês tivessem só uma perspectiva. E aí a gente tem que transcender um pouco, tá bom? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que quando as histórias são contadas, como elas foram escritas, não quer dizer que Jesus fez uma coisa agora e a outra depois, e amanhã ele fez outra. Vocês conseguem compreender isso? Que não é uma coisa que ela é feita, tipo, hoje é sábado, Jesus fez assim de manhã, de tarde ele fez desse jeito, domingo ele fez o outro, e o resto dos meses os discípulos esqueceram de falar sobre isso. Não. Quando você vai contar uma história para alguém, você concorda comigo que você resume? Você resume tudo. Você coloca aquilo que você acha que é importante, que não é, a circunstância, você resume. E aí, olha o que João fala. O último versículo de João diz assim, que Jesus fez muitas outras coisas, e se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Então, quando ele fala, e ele pega esse capítulo 8 de Marcos, todo o contexto, eu não vou ler todas as coisas, mas é importante que a gente entenda que existe um processo naquilo. As coisas vão acontecendo, mas elas foram resumidas após a morte de Jesus, porque então os discípulos entenderam aquilo que havia sido ensinado. E aí, nesse capítulo, existem 6 histórias separadas sobre a mesma coisa. E na primeira delas, a gente vê os discípulos
em um momento em que Jesus faz a segunda, não a primeira, a segunda multiplicação de pães. Na primeira, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Nessa, ele multiplica 7 pães, alguns peixes, que a Bíblia não fala quanto, para 4.000 pessoas. E os discípulos atuaram naquilo. Na segunda parte, a gente vê Jesus questionado e pressionado pelos fariseus para dizer, mostra para a gente um sinal. E Jesus vira para ele e fala assim, eu não vou mostrar sinal para vocês. Para essa geração não vai ver sinal. Primeira parte do versículo diz que os discípulos participaram com Jesus de algo. Nessa segunda parte, ele já fala que os fariseus vão perguntando, e ele fala, não, a gente não vai falar sobre isso. Na terceira, os discípulos saem do barco. E aí, eu acho essa história sensacional. Eles se dão conta que eles não têm comida. Eu não sei como é que alguém vai para um lugar e se dá conta que não tem comida. E assim, não era uma viagenzinha de 30 minutos. A Bíblia fala que eles ficaram tão preocupados que Jesus falava com eles coisas, olha, cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus, cuidado com as coisas que você escuta sobre o mundo. E eles preocupados se tinham comido ou não. E Jesus vira para eles e fala assim, vocês não entenderam? Ele fala assim, por que vocês discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está endurecido, tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não lembram de nada? Quantas vezes você falou para Jesus, discutindo outras circunstâncias, Jesus, você não está vendo meu casamento? Jesus, você não está vendo meu relacionamento? Jesus, você não está vendo a minha falta de dinheiro? Você não está vendo o meu desespero? Você não está vendo que me falta algo? Você não está vendo? Jesus vira para você e fala, vocês não sabem ou vocês não entenderam? Seu coração está tão endurecido que você não compreende? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembra de nada? Você consegue se lembrar do que Jesus já fez por você? Na quarta parte, ele fala sobre a cura do cego, de uma maneira inusitada, para dizer o mínimo. Na quinta, Jesus tem uma conversa com Pedro. A tão famosa conversa com Pedro. Pedro, tu é Petrus, sobre a tua igreja. E aí, logo em seguida, que ele revela a identidade, vira para eles e fala assim, vocês entenderam quem eu sou? Jesus começa a revelar a eles aquilo que ele era, aquilo que ia acontecer. E Pedro, como você e eu, chegaríamos para Jesus e falaríamos, o Senhor te repreenda. Isso não vai acontecer, ninguém vai te matar. Jesus o repreende, fala, você não enxerga as coisas com os olhos do reino, você enxerga as coisas com a perspectiva da terra. E isso chamou minha atenção. Me chamou a atenção porque, em meio a tudo isso que nós falamos aqui, é importante que você saia daqui com uma coisa em mente. Você é original. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Algumas coisas se fizeram novas? Não, tudo se fez novo. Mas eu vou chegar na minha casa e eu vou ter os mesmos problemas? Sim. Vou chegar no meu emprego e vou encontrar as mesmas circunstâncias? Sim. Mas há algo dentro de você que muda onde você está. Não muda aquilo que você está vivendo, mas muda a forma como você está vivendo. É um pouco do que a Ângela falou aqui do cano estourado. Ela poderia estar falando milhares de figurinhas, ou ela poderia glorificar a Deus, porque ela tem a casa dos sonhos dela. Porque ela tem como fazer aquilo, porque ela fala, olha, vamos resolver isso aqui é nada, não vai tirar a minha paz. E o que acontece? A gente não vê. E hoje, prestando atenção nas palavras e nos versículos que foram falados, nas músicas que a gente cantou, várias vezes, eu olhava e falava, talvez a gente não veja. E por que a gente talvez não veja?
E aí a gente vai entrar no versículo que eu quero. E eu quero que vocês venham comigo, tá bom? É minha parte da história. De 3 versículos. Gente, quem tem nojo de cuspe? Meu marido que me ouve deve estar assim, tipo, Quem conhece os Manzoni sabe. Jesus está lá fazendo alguma coisa que a Bíblia não relata. Eles tinham acabado de chegar a Betsaida. E as pessoas levam um homem até ele. E esse homem estava cego. E eu resolvi pegar uma versão da Bíblia que a gente não tem em português ainda, infelizmente. Mas olha o que ele fala assim. Quando chegaram a Betsaida, pode colocar para mim, por favor, Brenda? Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, implorando-lhes que o tocasse e curasse. Então Jesus o conduziu como seu guia para fora da aldeia. E aqui a gente está no ponto 1. Às vezes, Jesus, para curar você, vai tirar de onde você está. Vai tirar da tua zona de conforto. Vai tirar do lugar onde você fez uma habitação. Vai tirar você do seu lugar de dor em que você decidiu morar ali. Porque Ele quer tirar você de lá. Para fazer o milagre que Ele quer fazer, Ele não consegue, Ele não pode, e Ele decidiu não fazer naquele lugar. Aquele homem, ele estava cego, Jesus pega ele pelo braço, e eu fui ver o que significava um guia de cego, né? Tipo assim, o cego está andando, e o guia, ele é só um apoio, para que a pessoa não tropece ali à frente. Parece besta, mas é Jesus que está conduzindo esse homem andando aqui. Então, ele leva esse homem para o lado de fora da aldeia. Minha pergunta para você é, qual é a sua aldeia? Qual é a sua aldeia? Qual é a sua zona de conforto que você sabe que você precisa sair de lá? Qual é a sua zona de dor que você sabe que tem que sair de lá? Qual é esse lugar? E aí vem a parte curiosa. Ele colocou sua saliva nos olhos do homem e o cobriu com as mãos. Aí olha que interessante. Olhos, no grego, nessa versão, é oma, que pode se referir tanto à visão física como à espiritual. Esse homem era judeu, ele estava cego, aparentemente cego fisicamente, mas talvez de uma certa forma ele estivesse cego espiritualmente. Talvez você esteja cega espiritualmente. Eu enxergo tudo, Ju. Será? Será que você consegue se lembrar de todas as coisas que Jesus fez por você? Será que você consegue se lembrar das vezes que Jesus falou, vai, e você falou, daqui a pouquinho? Nem eu diga, a palavra da lei hoje, para mim, foi um... E ele continua. Quando ele fala que ele cobriu com as mãos, diz em hebraico que Jesus colocou as mãos sobre os olhos e trouxe luz. Então, aquele homem estava cego, os olhos dele estavam cobertos, espirituais ou não, os olhos deles estavam cobertos, mas Jesus chega, coloca a mão e há luz. Aonde Jesus entra, as trevas têm que sair. Aonde há trevas dentro de você, aonde há coisas escondidas dentro de você, Jesus quer entrar para levar luz. Luz é para trazer cura. Luz é para trazer libertação. Luz é para trazer salvação. Luz é para trazer esperança. É para que você possa ver com a perspectiva divina, não com a perspectiva do mundo. É para que você possa ver as circunstâncias que acontecem na sua vida como circunstâncias, não como um destino.
Não como se tivesse fadado a um fracasso, não como se tivesse fadado a uma falha, não como se tivesse alguma coisa ruim acontecendo, mas uma circunstância, algo passageiro, algo transitório, porque a única coisa eterna é que você já está assentada com Cristo nas regiões celestiais. A verdade é que Ele e você são um. A verdade é que aquele que tirou Jesus da cova habita em você. E isso é profundo demais. E de verdade, eu acho que vocês não estão entendendo. Porque não é um poder transitório, não é uma vontadezinha, não é uma força de vontade de dizer, eu consegui terminar minha aula de spinning de hoje. Consegui rodar 20 quilômetros. André sabe, chego em casa empolgada. Consegui rodar 20 quilômetros hoje. Grandes coisas para alguns, né? Para mim é uma glória, gente. Mas não é só isso. É o poder que me permite olhar para mim todos os dias e falar, Juliana, está precisando melhorar isso aqui. Está precisando liberar perdão sobre aquilo ali. Precisa olhar para aquela situação e pedir perdão. Precisa olhar para aquilo outro e agir de forma diferente. E aí, ele continua na história. Então, ele pergunta. Jesus colocou as mãos sobre os olhos, ele pergunta, agora você vê alguma coisa? Eu te pergunto, você vê alguma coisa? Você consegue ver o que Jesus está fazendo por você? Você consegue ver o que aconteceu aqui em praticamente 24 horas? Você consegue ver isso espiritualmente, o que a gente fez aqui? Gente, isso aqui não é uma reunião de mulheres. Isso aqui é a libertação de uma geração. Isso aqui é a gente levando para o mundo, para onde a gente vai, a voz de Cristo. É levando para onde a gente vai o poder de Cristo. Então, Jesus olha para ele e fala, e aí, você está vendo alguma coisa? Ele vira para Jesus e fala, minha visão está voltando, e eu estou começando a ver as pessoas, mas elas parecem árvores. Umas árvores ambulantes, é o que diz a versão que eu tenho. E eu fiquei pensando, será que a gente se vê como árvores ambulantes? Será que quando você olha no espelho, você vê a filha, a amada, feita perfeita através dele? Ou você vê uma pessoa que não merece amor? Ou você vê uma pessoa que sofreu durante muitos anos? Ou você olha as marcas do tempo? Ou você olha para o espelho chorando, dizendo, mais uma vez? Quem é que você vê no espelho? Será que você se vê como uma árvore ambulante? E aí, Jesus volta, coloca as mãos sobre ele. E essa versão, foi por isso que eu escolhi essa versão aqui, porque eu achei isso em 3 versões apenas. Que ele fala assim, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem pela 2ª vez e o fez olhar para cima. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele fez aquele homem olhar para cima. Só algo lá em cima. Quando a Bíblia fala assim, que é o teu pai. É o teu pai que te vê no secreto. É o teu pai que você olha para ele, Jesus, em Hebreus fala, mantenham os seus olhos fixos em Jesus, porque ele é o autor e consumador da sua fé. O que é ser o autor e consumador da sua fé? É porque a sua fé sem Jesus, ela é vazia e morta, não serve de nada. Se a sua fé está baseada no teu bom comportamento, porque hoje você orou as horas que você precisava, porque ontem você foi gentil com todas as pessoas, se hoje você fez tudo certo, se isso não tiver Jesus, não vale de nada. Suas boas obras não servem de nada.
Desculpa te falar, na sociedade você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas para a salvação eterna, o que precisa é do sangue de Jesus. E só há uma forma de você entender isso. É você olhar para Ele e entender que foi Ele que fez no teu lugar e que, na verdade, você não é merecedora de coisa alguma. É você olhar para Ele e saber que você vale nada. Mas Ele olha para você e Ele te vê plena. Porque Ele poderia simplesmente ter ignorado tudo, mas Ele falou assim, não, pai, vamos fazer isso juntos. Eu quero ir lá, eu quero morrer por ela. Porque ela é muito valiosa para a gente. Porque na hora que eu morrer por ela, ela vai entender o valor que ela tem para você, Pai. Espírito Santo, você vai chegar lá, você vai morar lá dentro e você vai fazer coisas extravagantes e extraordinárias através dela. Você não tem ideia do poder que habita em você. Você não tem ideia. E foi curioso porque Jesus vira para ele, algumas vezes eu já parei para pensar nisso. Cara, por que Jesus vira para as pessoas e fala, vai lá e não conta nada para ninguém? Não, sério, vocês já pararam para pensar? Porque assim, eu penso mil coisas, gente. Mas já pararam para pensar? Várias vezes Jesus vira e fala assim, vai lá, não sei aonde, mas não conta para ninguém. Um cego, de repente aparece andando e ninguém vai dar notícia do que já aconteceu, não é mesmo? Um cego. Gente, é sério. Visualiza. Se vocês não visualizarem, vocês não vão entender. Visualiza um cego andando, e aí esse cego andando normalmente e ninguém percebendo, porque essa é a teoria básica. Eu fico pensando, Jesus, por que não contar se todo mundo vai ver? Porque eles são o testemunho. Nós somos o testemunho. Nós somos o testemunho vivo daquilo que Ele fez na cruz. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você entrar no teu trabalho, cheia de Jesus, cheia do poder do Espírito Santo, vai acontecer o que a Luísa falou mais cedo. Você vai entrar dentro do ônibus, vai olhar para a pessoa e dizer uma coisa simples, e ela virá para você e perguntar, o que é isso que você tem? Porque você vai estar cheia dele. E não é se esvaziar completamente de você, mas é você estar cheia dele e o seu eu também estar cheio dele. E é um poder que transforma. E aqui na igreja a gente vê muitas coisas porque estamos juntas aqui, focadas na mesma coisa. Mas lá fora você pode fazer sozinha. Lá fora você pode orar por alguém. Lá fora, você pode agir corretamente, porque o Espírito Santo te ensina a fazer o que é certo. Lá fora, você pode dar uma palavra de conhecimento, sim. Você não precisa dizer, o Senhor me revelou neste dia. Mas você pode dizer, você está triste? Puxa, eu estou achando que você está tão feliz hoje, que legal. E sabe, aquele homem saiu daquele lugar, e Jesus virou para ele e falou assim, olha, não volta lá para onde você estava. E eu fico, por quê? Há lugares que a gente não precisa voltar mais. Não precisa voltar mais. Lugares físicos, mas lugares emocionais também. Sabe, eu não preciso voltar naquela dor do que aconteceu comigo há 15 anos atrás. Porque deixa eu te contar, teu cérebro não sabe que aquilo ali aconteceu lá atrás, não. Cada vez que você volta a pensar lá atrás, no dia em que você foi abusada, no dia em que você foi largada, no dia em que você perdeu uma coisa importante, no dia em que aconteceu aquilo ruim, o teu cérebro vira para você e fala, isso aconteceu hoje, e eu estou falando isso, e isso é científico. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é lembrar ontem e do que é lembrar agora. E aí Jesus vira e fala, não volta para a aldeia, não volta para a sua aldeia, não volta para a sua dor. É daqui para frente. Tem que ser daqui para frente.
A lembrança vai passar pela sua cabeça? Eu tenho certeza. Mas cabe a você olhar para ela e falar: aqui não. Isso é real. Isso aconteceu. É verdade. Mas isso não define o meu futuro, porque o meu destino, a minha vida agora, quem define é o que Jesus fez por mim. E os meus passos serão dados com uma visão aberta, porque eu começo a caminhar por fé, não por aquilo que eu vejo, não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que Ele fez na cruz por mim. Eu não sei qual é a sua dor, eu sei qual é a minha. E se eu quiser voltar para a minha, eu vou ficar no canto do meu quarto, chorando todos os dias, e lembrando de uma série de coisas, e de uma série de relacionamentos, e de uma série de decisões, e de um monte de coisas que aos 45 anos eu olho para trás e falo: não queria ter vivido metade do que eu vivi. E eu posso olhar para trás e ficar presa nos últimos 45, mas eu posso olhar para frente, para aquele que é a minha salvação, e dizer: os meus próximos 45 vão ser completamente diferentes, porque hoje você define o meu dia, hoje, Jesus, você define o meu humor, hoje, Jesus, você transforma a minha vida, hoje, Jesus, eu decido andar com você de uma maneira diferente. E isso não vai acontecer num passe de mágica. Isso vai acontecer porque a gente vai tomar uma decisão. A decisão de sermos luz no mundo. Mas tem que ter uma decisão. Pode chamar o louvor para mim? A gente tem que decidir. A gente tem que decidir sermos mulheres melhores. A gente precisa decidir sermos funcionárias melhores. A gente tem que decidir sermos mães melhores, filhas melhores, sogras melhores, noras melhores. Porque uma coisa a gente tem muita consciência, do dia que a gente começou o Xi, a gente sempre falou que a gente ia falar sobre identidade, sobre propósito, sobre coragem. Isso é o que a gente realmente acredita. E muitas vezes a gente ouve falar sobre várias coisas que tem que fazer, tem que fazer. Eu quero te lembrar uma coisa: Jesus te chamou para ser, não para fazer. Mas você faz porque você é. Porque você é filha, porque você é amada, porque você é transformada, porque você foi exaltada, porque você foi cheia da coragem, cheia de força, cheia de vigor. Para ser luz no mundo. E a Bíblia, nessa versão, ela fala uma coisa, que antes de hoje a gente vai fazer um negócio diferente. As meninas vão entregar uns negócios para vocês. Podem ficar de pé, vocês estão muito congeladas. Eu gosto de alegria, gente. Vocês podem falar comigo: eu sou luz do mundo? Há pouco eu falei aqui que quando Jesus colocava as mãos sobre os olhos do cego, que havia luz. Você é a luz. E aí a gente vai fazer o seguinte: a hora que elas acabam, não ativem o negócio ainda não.